Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, a vitória tricolor, mas principalmente as dores de cabeça pós-jogo, Pablo Maia e Caleri, além de um pouco mais de mercado da bola com atualizações de Savarino e Eric. Então vamos embora pro vídeo. 2-0 no placar. Nossa, ferrou. O São Paulo ratifica a sua primeira colocação, mas mixed feelings. Essa Perfeito. É a verdade sobre o jogo de hoje. Mas, assim, a verdade é que o São Paulo, para variar de novo, enfrentou um time completamente violento, assim como foi o Tolima. E o cara dá uma entrada criminosa no Pablo Maia, é expulso no primeiro tempo. O Pablo Maia vai para o hospital. E aí, a gente vai falar um pouco mais à frente disso, mas o desespero dos outros jogadores na hora que vê o Pablo Maia machucado deve ser já pensando, se esse cara for pro departamento médico, ele não volta mais. E é um negócio... Então, sentimentos misturados. Legal, ganhou, tal. Nem foi uma boa partida, jogou com um a mais durante muito tempo, foi sofrido. Quase sofreu empate, inclusive. Mas ganhou de 2-0. E com essas questões. Perdeu o Pablo Maia, mais ou menos como perdeu o Arboleda naquele jogo que ganhou do Palmeiras no ano passado. Não se sabe qual é a gravidade da lesão, mas em se tratando do São Paulo e do DM do São Paulo, não dá para esperar que o cara vai sair pulando e jogando domingo ou sábado contra o Fluminense. Enfim, quero saber a opinião de vocês, Eduardo. Arnaldo, gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou, foi um lixo? Deu para o gasto, Tironi. Acho que o São Paulo cumpre a obrigação dele na chave, faz a segunda melhor campanha, no mínimo, né? Tem que agora esperar o jogo do News Old Boys, que é o 100% de aproveitamento. Se o News não ganhar o jogo dele, ele é a primeira campanha. Se o News ganhar, ele fica com a segunda campanha. Passa mais um jogo da Sul-Americana sem levar gols, né? Passou essa fase de classificação inteira. Precisava ganhar o jogo depois dessa oscilação, para mim, de Cruzeiro e tudo mais, esses jogos todos, né? Antes de iniciar a pedreira da frente tripla, continuidade do Brasileiro, próximo jogo Fluminense, Palmeiras e depois o mata-mata da Sul-Americana, o São Paulo faz o básico. E aí, sim, eu acho que a grande questão é o trauma das lesões. Eu até tuitei antes dizendo que eu ia explicar uma a uma das 8 lesões. Agora são 10 lesões, né? A do Pablo Maia grave, a saber qual a extensão. E a do Caleri também tomou uma joelhada nas costas. 2 principais jogadores do time. E aí, muita gente discutindo as opções de colocar titulares no jogo. Acho que vale a gente debater bastante isso. Sim. E para mim, uma conclusão que eu venho amadurecendo há algum tempo, o São Paulo, cara, ele depende basicamente dos jogadores de Cotia. É o que eu falo, para se sustentar e para jogar. Perto da atuação irregular de hoje, o que jogaram os jogadores de Cotia, o que jogaram os jogadores contratados nessa temporada, a gente fica perguntando, para que insistir e gastar com alguns reforços? Não estou dizendo os acima da média. Uma coisa é contratar o Caleri de volta. Eu estou dizendo, por exemplo, jogadores contratados nessa temporada, quase todos. David. Né, olha, normalmente quem vem e resolve é a base. Hoje a base definiu o jogo e acho que garantiu o jogo, até com improváveis, como foi a entrada do Negruti no final. Agora, então, essa é uma questão que fica para um time que tem pouco dinheiro e gasta mal esse dinheiro, normalmente, também por essa volúpia por reformulação, que muitas vezes troca o 6 por meia dúzia ou o 6 por 5. E vou te dizer, olha, os caras que chegaram esse ano e tiveram chance contra o Cruzeiro no segundo tempo e hoje contra o Tigre, rapaz, só os caras da base aproveitaram. Tem toda a razão. Talvez eu não tenha a resposta definitiva, mas posso dizer alguma coisa, né? Sobre contratar ou não contratar. Também acho. Se você contratar um jogador mais ou menos, e vários mais ou menos que entraram hoje, dá vontade até de chorar. Mas também tem
Rodrigo Nestor, não que ele seja um jogador ruim, mas muito perseguido. Igor Gomes, muito perseguido, foi embora do São Paulo, fez gol hoje, né? Ajudou a salvar o Atlético Mineiro. Foi então também tem isso, né? Se você vai aposta só na base e começa a não funcionar, você queima esses caras com uma velocidade assim, né? Você incinera o jogador. Eu acho que com algumas referências, não estou falando só para fazer o time da base. Não. Eu acho que se jogasse só o time da base hoje contra o Tigre, talvez perdesse e ninguém conseguisse jogar. Então eles estavam rodeados. Tinha o Arboleda, tinha o Neves, tinha o Caleri, tinha o Luciano, tinha o Caio Paulista, beleza, né? E aí sim o Rodriguinho entra com mais tranquilidade, o Negrutti entra, não sei o que, o Juan entra, né? Não é simplesmente... é bom que você tenha interpretado de fato o que eu falei. Não é chegar e botar um time de 11 moleques, que provavelmente não vai funcionar. Mas em termos de jogador, sobretudo, Tironi, nessas posições mais vitais, essas... o cara da ponta, o cara do meio, tal, não sei o quê. Cara, se você não tem grana para contratar cara bom mesmo, para contratar mais ou menos, é melhor ter o cara da base. Eu tô com você. Concordo com você. E aí é uma questão particular do São Paulo. Tem mais uma questão. Na base do São Paulo, daqui a pouco você tira um esqueleto do armário aí, descobre que o cara tem contrato só até amanhã, e aí vai embora de graça. Tem todas essas questões na base do São Paulo também. Qual era o jogador hoje que a gente estava falando que não tem contrato? Maioli, né? O Maioli para renovar o contrato. E nessa brincadeira perdeu o Luizão, e assim foi. Marquinhos, né, também tem esses esqueletos no armário do São Paulo aí. Muito bem. Mandem aí as suas mensagens, vamos começar a trocar figurinha. Eu confesso que eu estou bem... desanimado. Chateado com essa possível contusão do Pablo Maia. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, aos colegas do estúdio, aos fãs e às fãs do esporte. São Paulo fez um bom jogo no Morumbi. Primeira coisa que eu quero ressaltar, a torcida. Público não dos maiores, 28.699 pessoas, porém uma torcida muito barulhenta, cantando do início ao fim e apoiando bastante o time. E se eu for lembrar o que o São Paulo fez na última Copa Sul-Americana para chegar à final, contou muito com a torcida. E você falava sobre a campanha do São Paulo. São Paulo faz 16 pontos. São Paulo tem, até o momento, a melhor campanha entre os times que vão à fase seguinte da Sul-Americana. O Newell's enfrenta amanhã o Audax italiano e pode chegar a 18 pontos se vencer o seu jogo. Porém, caso não se encontrem, eles só vão jogar a final num jogo neutro, num lugar neutro, né? Num campo que não é nem de um nem de outro. E aí, no caso, o São Paulo, então, praticamente garante o direito de, se for a final, decidir todos os jogos, com exceção da decisão, dentro do Morumbi, que tem feito uma enorme diferença para o São Paulo. Eu vou separar aqui algumas boas notícias e algumas más notícias para o torcedor do São Paulo. As boas: o time fez um bom jogo, o Dorival começa poupando alguns jogadores, poupa o Caleri, né, mas entra com alguns jogadores que eu não imaginava que entraria. Entra com o Pablo Maia, entra com o Luciano, entra com o Gabriel Neves. Lembrando que o São Paulo, para construir o seu jogo com o Dorival, depende muito da aproximação de Gabriel Neves saindo jogando, Luciano e Caleri fazendo uma construção por dentro, que é o que não acontecia quando o São Paulo tinha o Rogério Ceni. O Paulo jogava então muito pelo lado. Sem o Caleri no primeiro tempo, o São Paulo joga melhor, finaliza um pouco mais que o adversário, porém com o Luciano muito aberto para a direita, depois invertendo com o David, uma partida fraca do David sem o centroavante fixo, com o Marcos Paulo fazendo ali um trio de frente. O São Paulo não consegue desenvolver um número de chances capaz de incomodar muito o adversário. Tinha volume de jogo, tinha condições de construir, mas faltava essa aproximação. Quando volta com o Caleri e com o Wellington Rato no segundo tempo, sai o David, sai o Mendes, o São Paulo esmaga o Tigre dentro do Morumbi. O São Paulo pressiona muito, perde gols, cria um monte de chances, faz o seu primeiro gol com o Rodriguinho, que substituiu o Pablo Maia, que saiu machucado. O Bubu já falou disso, daqui a pouco a gente entra no assunto, que essa pra mim é a pior notícia e algo pra gente discutir a respeito da decisão do Dorival. Pablo Maia tá fazendo exame de imagem no Einstein nesse momento e a gente ainda não sabe qual a lesão que o jogador tem, mas obviamente se ele vai para o exame de imagem é uma condição que preocupa o jogador. Entre o Rodriguinho no segundo tempo faz o passe para o Juan, ou seja, o São Paulo faz 1-0 com uma jogada dos jogadores de Cotia, jogadores da base, e essa é outra boa notícia para o São Paulino, né? O Dorival utiliza muito bem esses jogadores. O Rodriguinho fez 19 anos em março, um jogador muito jovem, jogador que tende a crescer bastante quando encorpar fisicamente, quando ganhar um pouco mais de rodagem, tem feito alguns bons jogos. O Juan também era um jogador que o Rogério já utilizava, entra bem no jogo, né?
aí depois o São Paulo faz 2-0 com o Ayrton Rato, que nem fez uma partida muito boa. Alguns lances ele podia tocar pros colegas e ele finaliza em gol. Foram 4 finalizações antes dessa quinta, que a bola sobra pra ele na área pra fazer 2-0 no final do jogo. Então eu acho que se a gente for pensar na atuação do São Paulo, na participação da torcida, na classificação, tudo aqui hoje pro São Paulo foi bom. Quando a gente pensa no futuro, aí eu tenho alguns questionamentos que acho que valem para serem discutidos. Porque o São Paulo entrou em campo praticamente classificado. Ele brigava por uma vitória para conseguir uma condição melhor mais para frente, né? E o São Paulo vai ter, com os próximos adversários, o Fluminense pelo Brasileiro dentro de casa, o Palmeiras dentro de casa pela Copa do Brasil, o Bragantino fora de casa, que está jogando muito bem, depois joga com o Palmeiras dentro de casa e recebe o Santos de novo no Morumbi. Os 4 próximos jogos são jogos que podem ser considerados bem difíceis, né? Porque jogar contra o Bragantino fora, Fluminense e Palmeiras dentro de casa e Palmeiras fora, sendo esses 2 jogos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, são jogos bem difíceis. O São Paulo perdeu o Pablo Maia, que é um jogador que não tem substituto no elenco quando a gente olha a característica do atleta, além de ser um jogador com potencial de venda para o meio de temporada. Pode ter perdido, né? Mas essa era uma situação que o Dorival podia evitar. O Calleri joga boa parte do segundo tempo com muita dor nas costas. É muito claro isso. Ele coloca a mão nas costas o tempo inteiro, ele reclama, né? Os jogadores argentinos vendo que o Calleri tá ali, não sempre aquela chegadinha a mais, o Tigres. Era pra colocar o Calleri em campo, porque no segundo tempo, quando a gente vê a maneira como o Dorival colocou a equipe pra jogar, ele queria ganhar de qualquer jeito. Ele esqueceu que o São Paulo tem jogos difíceis mais pra frente e decidiu priorizar no segundo tempo, não no primeiro, essa partida. Já no São Paulo, Savarino está praticamente descartado, a menos que surja uma enorme reviravolta em relação ao posicionamento do Real Salt Lake. O time americano não quer fazer negócio. A ideia é manter o atleta que tem uma grande fase, é o principal jogador do time. A proposta do tricolor de 3 milhões de dólares foi recusada e o São Paulo alega não ser capaz de melhorar essa oferta. Então a tendência é que o Savarino não venha, até por isso o tricolor tem dado ênfase nas negociações em busca do atacante Eric. Pessoal, São Paulo venceu no Morumbi, mas você pensa, o Marcelo tá feliz? Tô não, meu amigo. São Paulo perde o Pablo Maia, você não sabe se o jogador teve uma fratura ou não do tornozelo, saberemos ao longo do dia. O motorzinho da equipe, principal jogador, era a venda garantida aí no meio do ano, possivelmente. Agora você tem essa notícia bombástica, o jogador argentino entrou como um cão em cima do jogador são paulino, quase levou o cara inteiro, grosso demais, foi expulso na hora. E essa expulsão, lógico, ajudou o São Paulo a vencer por 2-0, um jogo xoxo no primeiro tempo, e no segundo tempo aí saem os gols, mas assim, onde ter sido uma atuação primorosa. Mas é porque o São Paulo já também tinha sua vaga garantida, então foi só um jogo de praxe, mas o time do Tigre muito violento, muito mesmo. Pablo Maia, sabe-se lá quando volta, Calleri saiu com dor nas costas, é o que o Tironi falou, se você não tem esses 2 jogadores por um bom tempo, é brigar por 45 pontos e olha lá. Então assim, será que o Dorival tomou a melhor decisão? Ah, mas você fala depois do jogo e tal. Cara, mas você tem que pensar, meu. O São Paulo é zicado, meu. Tem mais de um time machucado, agora mais 2 preocupações. O Palmeiras possivelmente aí, né, contra o Fluminense deve estar fora, né? Depois de uma entrada assassina do jogador argentino. E aí você tem agora o Calleri também, os 2 dos principais jogadores de São Paulo. E junto com a Arboleda, talvez. Então, assim, é tenso, meu. É como eu digo, São Paulino não tem paz. É impressionante, cara. E não é assim, não é esse ano. Já faz anos já que São Paulo sofre com lesões atrás de lesões, cara. É incrível, você não vê isso nos outros times. É inacreditável. Eu tô aqui, deveria estar falando da vitória do São Paulo. Eu tô falando aí de departamento médico, de jogador machucado. É todo jogo a mesma zica. Pelo amor de Deus, tem que tirar esse jogo grande desse time. Pelo amor de Deus, gente. Tem condições não. Então o São Paulo vence, mas assim, o São Paulo fica meio xoxo, né? Porque acho que agora vamos esperar quais serão as notícias, se haverá notícias, né? Porque como o próprio Tironi fala e reforça sempre, São Paulo é uma caixa de Pandora, você não sabe o que acontece lá dentro, não tem ninguém que vem, passe o que cada caso é o que está acontecendo, o que acontece com o Ferrarese, o que acontece com o Galo, o que acontece com o Wellington, o que acontece com o Erisson. O touro lá que aqui no São Paulo, sei lá que esse touro virou, porque o cara não sai do departamento médico. Então assim, é preocupante a situação do São Paulo. Vai pegar um adversário enjoado no fim de semana. Tudo bem que o Fluminense não jogou bem hoje, também jogou mal demais, né, contra a equipe peruana, mas se classificou, que é o que importa. Esperemos que esteja numa decadência, descendência para o São Paulo poder bater os Fluminense. Mas
que time jogará contra o Fluminense, né? E se sairemos com os 11 jogadores, porque agora é assim, né? Todo jogo do São Paulo é um jogador machucado. Falava-se do Ceni, do modo de jogar, e o Dorival continua. Realmente também nesse caso o Dorival não tem nada a ver na questão da entrada do jogador argentino, mas colocou os jogadores para jogar e quis vencer até o fim. Então assim, complicado. É muita baixa, não tem quem aguente. E os jogadores de Cotia estão segurando a onda, mas até quando? Até quando? Tem que ter um posicionamento junto à direção, ao departamento médico, que acontece nesse Refit Plus aí, porque não sai ninguém, cara. Se o cara tiver um resfriado, ele volta ano que vem no São Paulo, é inacreditável. Então é isso, o São Paulo venceu, mas fica mais preocupação do que alegria, fez mais que obrigação sim, mas pior dos cenários, você sai com seus 2 principais jogadores com suspeitas de lesões, principalmente o Paulo Maia, que já foi direto para o hospital. Ao que parece, não foi constatada nenhuma fratura, mas vindo isso dos médicos de São Paulo não quer dizer nada, né? Porque é um bando de banana. Então vamos esperar os exames aí e as novidades por essa manhã aí para ver o que aconteceu com o Paulo Maia e com o próprio Caleri. E fechando só a conta aí, falando do Savarino, né? O São Paulo sonhou com o Marinho, quebrou a cara, a Fortaleza levou. Sonhou com o Savarino, não tem 3 milhões para dar, até porque é o principal jogador do Real Salt Lake, né? Sem noção também você achar que tu vai levar o jogador de graça. E, por fim, agora vai tentar pegar o Eric aí do Ceará, uma questão 0800, vídeo que o jogador está em fim de contrato, mas jogaria no início do ano, a não ser que o São Paulo consiga negociar agora no meio do ano, mas assim, o clube cearense quer dinheiro e dinheiro o São Paulo não tem. Simples assim, aguardemos notícias dos próximos capítulos, porque toda e qualquer negociação do São Paulo para um jogador veloz é uma novela da Globo. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima quarta-feira a todos dentro do possível e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.